Dólar alto, pandemia e falta de estoque nas lojas de hardware. Esse ano tá bem complicado, né, pessoal? Até parecia que não ia dar para montar um PC game barato. Mas nem tudo é desgraça. A gente conseguiu achar algumas peças que o valor caiu para menos da metade. Sim, por incrível que pareça, tem peça que caiu o valor para menos da metade. Só que elas não são peças muito comuns, mas a gente está sempre furungando aqui e ali, e a gente achou elas, e é óbvio que a gente vai usar elas no nosso setup do PC Gamer barato de 2020. Então, sem mais delongas, vamos conhecer esse setup. Nosso primeiro componente é o processador. E esse é um cara que a gente já viu aqui no canal, o Xeon E5 1650. A diferença é que quando a gente fez a análise dele ano passado, estava custando mais de $100. E por isso, naquela época, eu julguei que o Ryzen 5 1400 era um custo-benefício melhor para games, já que ele estava custando só $65. Só que hoje em dia, o preço dele caiu demais. Ele está custando não só menos que o Ryzen, ele está custando quase a metade. São $34 e mesmo com o dólar valendo mais que R$5, isso acaba saindo na faixa de R$185. É muito barato para um processador hexa-core com multiplicador destravado. E sim, esse processador é destravado por overclock igual o i7-3930K. Na verdade ele não é igual não, ele até é melhor, porque diferente do i7, ele tem suporte às memórias SSD de servidor que são bem baratas. A gente tem aqui então um processador da arquitetura Sandy Bridge com 6 núcleos e 12 threads. E assim como todo bom e velho Sandy, ele foi feito em 32 nanômetros. A tabela do turbo também é idêntica à do 3930K. O turbo single é de 3.8 GHz e o all-core é de 3.5 GHz. É claro que tendo um multiplicador destravado, isso não importa muito, mas significa que mesmo em estoque, ele já tem uma frequência bem decente para empurrar as placas de vídeo hoje em dia. Compramos ele no AliExpress e aconselhamos sempre comprar produtos em lojas conhecidas e que tenham um bom número de vendas. Acabamos pagando R$ 186 e mais R$ 8 de frete, totalizando assim R$ 194. Para o cooler, nenhuma novidade. A gente vai usar o mesmo DeX DX 2011 que a gente usou no ano passado. Ele está saindo na faixa de R$ 100 com 23 de frete. Você pode até colocar um cooler mais simples se não for fazer overclock, mas eu acho que não vale a pena. Para a placa-mãe, quando o assunto é preço baixo, não tem como escapar das chinesas. E cacete, velho, tem muito modelo. A gente fez uma boa pesquisa entre todos os acessíveis para LGA 2011, tem desde a mais barata sem Quad Channel, sem USB 3.0 e sem SATA 3 e sem slot M2. E tem um monte de placas onde só um desses recursos está faltando. Mas na minha opinião, não vale a pena comprar uma placa aonde um desses recursos esteja faltando. Pessoalmente, a gente está usando uma Plex HD X79 Turbo, que é uma placa bem conhecida, especialmente entre os russos. Ela tem tudo isso, mais os botões para a bancada e até mesmo postcode. Apesar disso, ela sofre do mesmo mal que a grande maioria dessas placas chinesas, que é um VRM simples e uma BIOS limitada, especialmente para overclock. Em estoque, o CPU é obrigado a respeitar o TDP de 130 watts, então você não deve ter problemas. Porém, sob overclock, um 1650 passa facilmente dos 160 watts de package power. E nesses níveis, o VRM não segura. O problema principal é que tem só um MOSFET de baixa por fase, e apesar de ele ter uma resistência bem decente até, não é o suficiente para segurar um overclock num workload com EVX. A gente vai falar mais sobre o VRM, as temperaturas e a BIOS nas considerações finais desse vídeo. Não deixe de assistir, é muito importante. Uma placa como a nossa está saindo na faixa de $66, o que sinceramente não vale a pena. Pesquisamos entre diversos outros modelos e achamos uma que inclui praticamente todos os mesmos recursos e ela se chama X79 2.81 2.82. Todas essas placas chinesas são genéricas, né? Kiosri, Atemeter, elas têm um nome principal, né? A gente tem que estar ligado nisso então. Mas o que falta nessa placa é só perfumaria, como o postcode e os botões de bancada e alguns slots PCI Express a mais para placas de vídeo que ninguém usa hoje em dia, né? Em relação ao VRM, ela traz um MOSFET de baixa com característica bem semelhante à da Plex HD. São 3 mA a 10 volts de gate drive. O que parece um pouco pior é o dissipador, mas também não deve ter problemas sem overclock. E você encontra ela na mesma loja que a gente viu o Xeon, a CPU Top Store. Está saindo na faixa de R$ 292,84. Somando o frete de R$ 57,69, a placa acaba saindo na faixa de R$ 350. Diferente dos processadores, num pacote de placa-mãe, é possível sim que você seja taxado. Sim, mesmo com valor abaixo de $100, porém existem recursos para rever o seu dinheiro, ou pelo menos para amenizar isso, que a gente vai discutir mais para o final do vídeo. Para a memória RAM, a gente está usando memórias com chip Samsung de servidor, as famosas ECC baratinhas. Optamos por módulos de 4 GB com a frequência em 1866 MHz,
que você inclusive pode usar 4 para aproveitar o Quad Channel e ficar com 16 GB. Porém, nós testamos a máquina com apenas 2 pentes de 4 em Dual Channel, um total de 8 GB. E a performance foi boa mesmo assim, como vocês vão ver nos testes. Elas saíram por R$ 94,00 com 17 centavos e o frete grátis. Partindo para a placa de vídeo, aqui é onde as coisas vão começar a ficar um pouco mais complicado, porque a única placa com performance razoável e um preço bom que a gente vai encontrar hoje em dia vai ser algo entre a RX 470 até a 580. O problema é que, independente do que os anúncios digam, a placa que você comprar provavelmente vai vir de mineração. Então, o melhor que a gente pode fazer é buscar um modelo que tenha boa dissipação nas memórias, que é onde o algoritmo da mineração é mais intenso. Então, apesar dos modelos XFX serem mais baratos, eu recomendo ficar longe deles e ir de Sapphire, preferencialmente a modelo Nitro, que é Dual Fan. Essa com certeza é a compra que a gente vai ter que ter mais cuidado, inclusive de testar e inspecionar a placa quando ela chegar. A gente já tem um vídeo que ensina você a fazer os testes via software para verificar a condição da placa, e a gente vai fazer um outro em breve para análise física do PCB com o auxílio do nosso grande amigo Paulo Gomes, do canal Litoral Gamer. Sigam lá ele, que o conteúdo é excelente e certamente você vai aprender muita coisa. O valor dela, com a cotação do dólar hoje, fica na faixa de R$ 438,00 e o frete fica em torno de 74. Apesar desse produto custar menos de 100 dólares, às vezes ele é taxado mesmo assim pela Receita. A gente vai deixar parte de recurso para impostos indevidos mais para o final do vídeo. Partindo agora para a fonte, essa é uma área que, na minha opinião, você não deve economizar. A fonte é responsável pela alimentação de todos os seus componentes e mesmo que tenha uma fonte mais barata, que aparente funcionar bem no início, ela pode sim não só causar desgaste prematuro, como também botar o seu PC em risco. Uma boa regulagem de tensão, ripple e proteções são fundamentais para a boa longevidade dos seus componentes. Portanto, procurem modelos que já foram testados e cumprem o que promete. Hoje a gente está vendo bons preços no modelo GM500 da GameMax, que é uma fonte do segmento custo-benefício, e também na Deepcool DA500, que apesar de não ter sleeving em todos os cabos, apresentou um ripple melhor nos testes. A PCIe Electro V2 de 450 watts também é uma boa opção, porém com um pouco menos de capacidade que as outras duas. Então você pode optar por qualquer uma dessas três, que ficam aí na faixa de 280 a 330 reais, mais o frete. Apesar de termos opções um pouco mais baratas e que também são razoáveis, a gente vai optar por botar o preço da mais cara aqui. Fica aí também com uma margem para variação de preços. Em relação ao armazenamento, a gente tem duas opções. O mais barato e conveniente seria comprar um SSD também na China, como esse SATA de 480 GB por R$ 287. Apesar disso, você pode também optar por comprar um SSD de menor capacidade por aqui e usar o sistema operacional nele e complementar com um HD maior. Muita gente não gosta de HD usados, mas se você tem uma experiência em programas como o Crystal Disk Info, que mostra a saúde e utilização do HD, bem como algum outro programa para escaneamento de setores, ainda dá para fazer boas compras. Basta encontrar anúncios que tenham prints dessas informações ou até mesmo pedir para o vendedor colocar junto no anúncio. Se optar por um HD, eu recomendo o Seagate Barracuda de 7200 RPM ou o WD Blue. Fuja dos modelos WD Green ou do Seagate Video /Pipeline, que eles são muito lentos. Optando pelo mais conveniente, que é o SSD da Adata, a gente vai ter R$ 286 com 83 centavos. A gente tem aí então um setup bacana com menos de R$ 2.000, sobrando um troco para você poder revisar em algumas peças de acordo com a sua necessidade. Uma consideração importante fica por conta do gabinete. Procure sempre algo que tenha um bom fluxo de ar, com pelo menos um fan de tomada de ar e um de exaustão. Você não precisa de nada muito sofisticado. Inclusive, se você não se importar, pode deixar a lateral do gabinete aberta. É o que eu faço aqui em casa. Suja um pouco mais, mas é... Então agora que a gente já conhece a configuração, vamos ver como é que ela se sai nos jogos. Começando com o Call of Duty Warzone, eu fui testar o que sempre me dizem, que 8 GB dá muita travada nesse jogo. Então, vamos lá, com 8 GB, mas em Dual Channel, por favor, assistam o vídeo de Single versus Dual Channel, se ainda não viram, para entender o quanto isso é importante. Enfim, eu instalei o jogo no HD mecânico para garantir que o acesso aos arquivos seriam lentos, e vi que sim, tinham travadas bem chatas. Mas se a gente desiste logo no primeiro sinal de problema, a gente não está fazendo um bom trabalho, né? Então, uma pesquisa rápida na internet por configurações competitivas me trouxe a seguinte dica: não habilite os caches de sombras caso você tenha menos de 16 GB de RAM. E foi exatamente o que eu fiz. E BUM! Adeus stuttering.
Como eu não gosto desse jogo e não sei jogar muito bem, a minha estratégia era expectar o nosso grande amigo Newton, membro exemplar do canal, proprietário de um famoso QL2X. E no início eu até consegui uma kill aqui, mas a ideia era me matar o mais rápido possível para ficar no spectate. Então me matei logo no início e foi pro tal do Gulag. Como eu sou ruim, eu achei que ia perder igual, mas acabei matando o cara e voltando pro jogo. Então bora lá se esborrachar no chão e pronto! Agora a gente vai ver o que o Newton vai aprontar. Eu esperei, né, ele ficar numa área mais aberta para começar a medir a performance, porque a gente sabe que dentro das casas sempre é mais tranquilo. Então, como vocês podem ver, acima dos 80 FPS no aberto não foi um problema. Vamos olhar para o combate para ver se não caiu a performance no meio de um confronto, que é onde importa. A gente tem alguém se dando mal aqui, suave, entre 80 e 110 FPS. Pouco depois a gente teve uma trocação, com o mesmo nível de performance. E indo um pouco mais adiante, tem umas conversas amigáveis por aqui, também rodando suave entre 80 e 100 FPS. Aqui tem um bate-papo entre amigos. Notem que depois da kill deu um spike no frame time, mas nenhuma travada que atrapalhe o jogo. Mais uma trocação aqui, só que o Newton arregou. Aqui ele estava mosqueando e quase tomou num dos momentos de pior performance do jogo, onde ainda assim segurou tranquilamente acima dos 60 FPS. Outra trocação aqui, bem suave. E aqui foi a pior travada que eu vi na gameplay, no lugar mais improvável possível, dentro de uma casa, mexendo nos itens. Aqui o Magrão tomou também, entre 80 e 100 FPS. E finalmente, o grande Newton se ferrou aqui no fim, com spikes depois que ele morreu. A média de FPS nessa partida foi de 87 e 1% low, que representa as quedas, em 63. Partindo para os jogos pesados, vamos começar a bateria com o Red Dead 2. A gente sempre testa ele na parte mais pesada do jogo, que é no meio da cidade e com o set gráfico do Xbox One X, mas em Full HD. O jogo rodou muito bem aqui, quase chegando nos 60 frames por segundo de média. Com alguns ajustes gráficos, você provavelmente consegue ficar acima dos 60 FPS sem maiores problemas, coisa que nenhum console consegue fazer. Vamos dar uma olhada agora num jogo que odeia as placas de vídeo da AMD. É claro que eu estou falando do Assassin's Creed Odyssey. Rodando ele em Full HD com gráfico no médio, a gente fez uma média de 50 frames por segundo com 1% low em 37. Não chega em 60, mas é perfeitamente jogável. Já no Far Cry 5, em Full HD com o gráfico no alto, 60 FPS não foi um problema. Fizemos uma média de 66 com 1% low em 59. A gente testou também o Forza Horizon 4 com o gráfico no alto, e a performance foi excelente, com uma média de 85 frames por segundo e 1% low em 68. Já o Shadow of the Tomb Raider foi com o gráfico no médio, e mesmo assim não manteve os 60 quadros, como a gente pode ver aqui nesse trecho da floresta. Apesar disso, a média foi de 61, mas para manter firme os 60, provavelmente você vai ter que fazer algum ajuste gráfico. Encerrando com o CSGO, em configurações competitivas, que é o gráfico no low e o shader no alto, a gente teve uma média de 236 FPS no mapa FPS Benchmark. Tudo isso parece lindo e maravilhoso, né? Mas antes de você sair correndo que nem um retardado para montar esse PC, entenda que você precisa levar em consideração algumas coisas. Em primeiro lugar, eu monto esses PCs baratos como um desafio pessoal. Não é uma recomendação para qualquer um sair montando eles. Se você não tem um bom entendimento de hardware para saber inspecionar e testar os componentes corretamente, eu acho melhor você não arriscar. Vai estudar um pouco, desmonta uns dual core velho e depois vamos conversar. Ou guarde seu dinheiro e compre um PC novo numa loja, né? É bem mais fácil. Em segundo lugar, entenda as limitações das placas-mães chinesas. No ano passado, a gente já fez uma análise de VRM e testou as temperaturas nesse vídeo. E ali mostramos que no FPU do AIDA 64, que é um teste de estresse com AVX, o VRM superaqueceu e tivemos erros. Eu acredito que em estoque ele até segure, mas o fato de um overclock bem simples causar erro é alarmante. Independente do que diga no YouTube, de que não tem problema ou de que dissipador não faz diferença, é importante saber que a temperatura alta causa desgaste prematuro nas suas peças. A lei de Arrhenius mostra que a cada 10 graus a vida de um semicondutor, como um MOSFET, cai pela metade. E apesar dessas placas serem novas, o chipset normalmente é reciclado de outras placas do socket LGA 1155. Além disso, o controle de qualidade dessas placas chinesas genéricas provavelmente não é o mesmo do que de marcas mais conhecidas. Apesar disso,
eu ainda acho que é mais interessante comprar uma placa chinesa nova do que uma usada, mas de marca lá da China. Como as coisas são muito facilmente reparadas lá por qualquer um, não dá para esperar que algo velho tenha sido reparado com capricho. E falando em reparo mal feito, a placa de vídeo é algo que a gente vai ter que ter bastante cuidado. As placas da linha Polaris, da RX 470 até a 580, eram o melhor custo-benefício da época para mineração. E, portanto, é bem possível que você pegue uma placa que tenha sido surrada ou até mesmo reparada. O único motivo de a gente estar usando uma placa de vídeo do AliExpress no PC barato desse ano é porque hoje o preço de qualquer placa de vídeo equivalente no Brasil está custando mais que o dobro. Tem um bom motivo pelo qual a gente recomendou comprar a placa-mãe e a placa de vídeo novo no Brasil no último PC barato que a gente montou ano passado. E é exatamente isso. Esses são os dois componentes mais propensos à falha num setup. E finalmente, caso você deseje montar um setup desse, mesmo entendendo os riscos que já foram mencionados, você também pode ser taxado. E eu acho que a gente paga muito imposto para os órgãos públicos para deixar rolar esse tipo de abuso, né? Então, saiba que existem recursos que você pode tomar caso isso aconteça. Existe uma ampla jurisprudência para impostos de importação indevidos abaixo de $100 e você nem precisa de um advogado para recorrer. Nós vamos deixar os links na descrição para ajudar você nesse processo. Mas tem um problema, o reembolso pode demorar mais de um ano, então esteja preparado. Para amenizar, você pode conseguir um bom desconto de $16 no AliExpress jogando um jogo com mais 3 amigos. Essa é a dica do canal É Nóis Games, que eu recomendo conferir, junto com o do Iskandar, que são caras que importam e montam bastante coisas com peças da China. Porém, tenham em mente essas advertências. Para curtir mais maluquice do Casual Gamers, entra lá no Twitch e segue a gente, Casual Gamers Brasil. A cada novo seguidor, um Xbox pega fogo. E para acompanhar os nossos testes na íntegra, já editados, sigam também o nosso canal aqui no YouTube, Casual Game Test e Benchmark. Se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais vídeos assim, inscreva-se no canal, toquem o sino e cliquem naquele like. Se acharam uma bosta, mandem ver no dislike, xinguem nos comentários e vão reclamar no Twitter. Para quem quiser ajudar o canal e ganhar acesso a conteúdo exclusivo, grupo de WhatsApp e outras coisas maneiras, torne-se um membro e contribua com o nosso trabalho. Valeu pessoal, até a próxima!